Olá! Eu decidi gravar esse vídeo por conta de um episódio que aconteceu na semana passada, que ganhou as manchetes e iniciou uma discussão acalorada sobre trabalho remoto. Eu estou falando especificamente disso. Na semana passada, o Itaú demitiu um grande número de funcionários, alegando inicialmente que houve quebra da relação de confiança com o banco. Eles não disseram o número de demitidos, mas algumas entidades que representam funcionários, como os sindicatos, falam em mais de 1.000. E todos eles trabalhavam ou em home office ou no esquema híbrido, em que eles iam alguns dias no escritório e alguns dias eles trabalhavam remotamente. Então, vamos dar uma olhada nos fatos, ver o que cada uma das partes está alegando e ver que conclusões e lições que a gente consegue tirar dessa história. Bom, em primeiro lugar, se assumirmos que de fato foram demitidos 1.000 funcionários, é importante entender que isso representa 1,15% do total de funcionários do banco. Por que isso é importante? Porque quando se fala na demissão de 1.000 funcionários, a impressão inicial que se tem é de um corte em massa. Por outro lado, quando se fala de um corte de 1,15%, já é menos difícil de encarar isso como um ajuste. Outros pontos importantes. Os computadores usados pelos funcionários eram fornecidos pelo banco, ou seja, sobre eles o banco tinha total controle. Poderia determinar quais são as restrições de acesso, quais são os aplicativos que podem rodar, e eventualmente executar ações de administração nessas máquinas remotamente. Pode instalar aplicativos, remover aplicativos. E depois de uma manifestação posterior ao anúncio inicial, o banco admitiu que, de fato, nesses computadores, a atividade de teclado, mouse e a navegação de internet era monitorada. Ou seja, os funcionários recebiam equipamento para trabalhar, esse equipamento era do banco, era administrado pelo banco e lá eles embutiram um software que fazia esse monitoramento de teclado, mouse e navegação, pelo menos. Esses funcionários todos eles eram CLT, ou seja, eles tinham um horário a ser cumprido no dia, eles não recebiam por desempenho e nem por hora trabalhada. E dois outros pontos importantes que foram trazidos pelo banco ao longo da semana durante essas discussões, em que o banco se manifestou outras vezes, eles, a título de exemplo, citaram um time de aproximadamente 200 funcionários que tinha sido impactado pelas demissões, mas onde a atividade média dos funcionários era em torno de 75%, e enquanto que dos demitidos girava entre 20% e 30%. Bom, o que isso significa exatamente, né? Eu tenho aqui uma captura de tela de um sistema de monitoramento semelhante a esse usado pelo banco. Certamente não é o mesmo usado pelo banco, possivelmente eles até desenvolveram um sistema próprio, mas ele faz a captura dos mesmos parâmetros. Então, o que a gente vê aqui? Essa barra horizontal na parte de cima, que tem seções cinza e verde, ela representa a atividade do funcionário ao longo do dia de trabalho. As seções cinzas são seções inativas e as seções verdes são seções ativas. Uma seção é considerada inativa quando não há atividade de teclado nem de mouse. Tá? Então, se o funcionário permanecer um tempo sem mover o mouse, sem clicar no mouse e sem clicar no teclado, aquele slot de tempo é considerado inativo. Para os slots ativos, ou seja, para as regiões verdes, são feitas duas coisas. São capturadas as telas a cada 5 minutos e é calculado um percentual de atividade. O percentual de atividade ele é calculado de acordo com uma métrica do próprio programa. Esse aqui, por exemplo, ele olha para cada slot de 10 segundos e verifica se houve algum clique do teclado ou do mouse naquele período de 10 segundos. Se houve, aquele período é considerado ativo. Se não houve, é considerado inativo. E como essas capturas acontecem a cada 5 minutos, então você tem uma porção de slots de 10 segundos em que é feita essa verificação de atividade. O percentual que aparece aqui e que foi citado anteriormente, como argumento do banco, nada mais é que o número de slots de tempo em que foi detectada alguma atividade. Então, se ao longo dos 5 minutos, entre as capturas, você ficar digitando durante 2 minutos e meio e não fizer absolutamente nada, estiver lendo um documento, a sua atividade será de 50%. Bom, esse exemplo aqui, como a gente pode ver, o desenvolvedor tinha 2 monitores. O monitor da esquerda
ele mantinha aberto com o código em que ele estava trabalhando, e o da direita era um desktop normal, onde ele abria navegador e outras ferramentas. Então, é importante que esses parâmetros sejam capturados juntos, porque se eventualmente o funcionário estiver lendo uma documentação ou fazendo alguma coisa, participando de uma reunião que não exige a interação com o teclado ou mouse, você tem a captura de tela para mostrar o que ele estava fazendo naquele momento. Bom, o que dizem os funcionários? Em primeiro lugar, existe uma perplexidade por conta de alguns funcionários deles terem sido demitidos ao mesmo tempo em que tudo indicava que eles tinham um desempenho bom na empresa. Alguns citam que tinham sido promovidos recentemente, que receberam prêmios. Eles sabem mais ou menos qual é o desempenho relativo deles em relação aos seus colegas. Então eles estavam perplexos. Agora, se a gente voltar lá na alegação inicial do banco, eles não falam em desligamento por desempenho. Eles falam em desligamento por quebra da relação de confiança com o banco. De fato, o que devia estar acontecendo, quando a gente agora começa a ligar os pontos, é que havia uma expectativa de atividade para todos os funcionários. Eles eram contratados, por exemplo, para trabalhar durante 8 horas no dia. Então existia uma expectativa de que durante 8 horas no dia existia uma média de atividade mínima, que talvez fosse aí 70%, 60%, enfim, pouco importa. E esses funcionários, mesmo tendo um desempenho satisfatório, mesmo entregando as suas tarefas e até recebendo promoções recentemente, eles trabalhavam uma porção pequena do tempo contratado. Isso pode acontecer, inclusive, para funcionários muito bons que conseguem resolver a parada em 2 horas das 8 e passam as outras 6 fazendo nada. Mas, de novo, fica claro que essa não foi a motivação da demissão. A motivação da demissão foi: existia uma expectativa e você teve um comportamento que não condiz com a expectativa e que ainda, aos olhos do banco, pode ter soado como uma tentativa de sabotagem, de trapacear, enfim. Um dos funcionários que foi entrevistado em um dos artigos que eu li, inclusive, falou que isso aconteceu, essa percepção de que eu não trabalhava aconteceu porque eu usava o meu computador pessoal, já que o computador do trabalho fornecido pelo banco era muito lento. Essa é uma justificativa muito ruim, na verdade. Se o banco atribui a você um equipamento de trabalho, você tem que usá-lo, em primeiro lugar, por uma questão de segurança, especialmente se você trabalha para um banco. Eu consigo imaginar inúmeros problemas de vazamento de dados que podem acontecer se você começar a usar a sua máquina pessoal para fazer trabalho do banco. Eu nem sei como que isso é possível. Provavelmente, o acesso aos sistemas internos do banco devia ser bloqueado para equipamentos que não fossem homologados. Então, eu nem sei como isso é possível. Mas, de qualquer forma, se um funcionário alega uma coisa dessas, na verdade, ele está se colocando numa situação ainda pior. Porque o que ele está dizendo é, além de você não utilizar o equipamento da forma como se era esperado, e, enfim, o efeito colateral disso foi ficar com uma atividade baixa, o problema maior é que você está tendo uma conduta que pode criar outros tipos de problema, por exemplo, segurança de dados. Numa situação dessas, o que o funcionário tem que fazer é falar com o gerente dele de que a máquina não tem um desempenho satisfatório e que isso está afetando a produtividade dele. Ao fazê-lo, o problema passa a ser da empresa, não dele. Então, decidir utilizar um equipamento pessoal para fazer o trabalho sem que ninguém soubesse é um erro duplo, né? Mas enfim, seguindo um pouco adiante, um deles falou que eles suspeitavam de que havia algum tipo de monitoramento, mas eles não sabiam como nem quais parâmetros eram monitorados. Isso é plausível considerando que os equipamentos usados eram fornecidos pelo banco, então podia muito bem haver algum tipo de agente silencioso que ficava monitorando o teclado, o mouse e tirando fotos da tela. Um outro ponto alegado pela maioria dos funcionários que foram entrevistados depois aí do ocorrido é de que não houve uma conversa com os funcionários, Eles foram comunicados da demissão e não tiveram oportunidade de se defender, não tiveram oportunidade de corrigir a forma como eles estavam trabalhando, etc, etc. Um corte dessa natureza, ele provavelmente não se baseou apenas no nível de atividade detectado pelo sistema lá de monitoramento. Deve ter pesado o desempenho individual, deve ter pesado a palavra do gestor. E da forma como foi feito, a impressão que eu tenho é que esse foi um corte inicial em quem eles não tinham dúvida que precisava ser cortado. De novo, a gente está falando de 1,15% do total de funcionários. Talvez em cortes futuros eles façam essa
essa notificação informando o funcionário de que há problemas, deem a oportunidade para que ele corrija. Mas nesse caso, a forma sumária como ela foi feita indica que a gente está bastante confiante de que esses funcionários não devem mais trabalhar conosco. Bem, o sindicato dos bancários que atua lá na região, eles também se manifestaram a respeito do ocorrido. Essas são algumas das frases que eles colocaram, né, que foi veiculado na mídia a respeito do posicionamento deles. Eles falaram que o número de desligamentos é desproporcional. Não ficou claro para mim desproporcional a quê? Afinal de contas, se a gente está pensando no número total de funcionários, 1,15% é desproporcional a quê? Né? Então acho que faltou uma contextualização maior do que é desproporcional ou não. Bom, eles também disseram que não é razoável usar mecanismos de monitoramento e vigilância para justificar cortes em massa. Bom, essa frase tem uma série de questões, né? Em primeiro lugar, eu não usaria a palavra vigilância aqui. São mecanismos de monitoramento, mas vigilância não, são coisas bem diferentes. Eu também questionaria o uso da expressão cortes em massa. De novo, assim como na frase anterior, de que o número de desligamentos é desproporcional, eles parecem olhar só para o número absoluto, 1000, e desconsiderar que isso representa uma parcela pequena do total de funcionários, né? Então não sei se aplicaria cortes em massa. E dizem essencialmente que não é razoável usar esses mecanismos para fazer cortes. Por que não? Bom, eu não acredito que tenham sido só esses mecanismos. O banco não diz que foram só os mecanismos, como a gente vai ver mais à frente. Mas, enfim, se não é razoável usar esses mecanismos, qual seria então a medida razoável aos olhos do sindicato? E, por fim, eles alegam que esse tipo de prática pode afetar a saúde mental do trabalhador e criar um ambiente opressivo. Bom, a minha experiência de anos usando esse tipo de tecnologia não corrobora esse pensamento. Na verdade, é muito pelo contrário, né? O uso da ferramenta é bem tranquilo. Algumas poucas pessoas estranham no começo, mas depois se torna bem natural. Nunca conheci ninguém que tenha deixado de trabalhar ou tenha mudado de emprego porque se usava um software de monitoramento. Então, eles fazem uma série de observações meio genéricas aqui, batendo meio que na mesma tecla e sem endereçar algumas questões cruciais do trabalho remoto e do monitoramento. Por exemplo, nem o sindicato, nem os funcionários parecem ter discutido a questão dos 20%. Se o empregador está me demitindo porque a minha atividade média, segundo o sistema de monitoramento, é 20% e a da minha equipe é 75%, qual é a resposta que eu posso dar? A única resposta que eu encontrei foi o funcionário que falou que trabalhava no computador pessoal, que não é a resposta que se dê numa situação dessas. Então, enfim, qual que é o caso em que houve uma demissão injusta? Alguém que desempenhava uma função numa equipe que tinha uma atividade alta, mas ele tinha uma atividade baixa por motivos legítimos e que o gestor não sabia. Então é difícil mapear, e eu não encontrei esse tipo de resposta em nenhum dos artigos que eu li. Eu achei importante incluir uma discussão sobre o que diz a lei. Segundo a lei, monitoramento é permitido, só que deve observar alguns princípios, tanto da nossa Constituição quanto da Lei Geral de Proteção de Dados. Em primeiro lugar, devem ser respeitados os princípios de privacidade, intimidade, e é por isso que, pelo menos no Brasil, eu não conheço nenhuma ferramenta dessas que tenha habilitado a captura de imagens pela câmera. Eu já vi sistemas que fazem isso, mas de empresas que não estavam baseadas no Brasil. E, por fim, pela LGPD, se estão sendo capturados dados sensíveis, devem ser observados princípios de transparência, finalidade, necessidade e proporcionalidade, como se está falando de captura de atividade de teclado, de mouse, eventualmente navegação na internet, né, captura de tela, num equipamento cedido pela empresa para fazer o trabalho. Eu acho que isso aqui está coberto, não há grandes dúvidas a respeito. Vamos ver o que diz o banco, então. Bom, eles falaram 3 coisas. As 2 primeiras são que os desligamentos são decorrentes de uma revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. Acho que num dos artigos eles esclarecem que essa análise se deu ao longo de 4 meses e que foram identificados padrões incompatíveis com nossos princípios de confiança, né, fazendo uma ligação de novo com a alegação inicial de que a demissão foi motivada por uma quebra da relação de confiança. Do tipo, você está dizendo que está trabalhando, mas não está. E isso é inegociável
para o banco. Bom, e por fim, o banco disse que o monitoramento tem respaldo em políticas internas assinadas pelos próprios colaboradores. Bom, como a gente viu, os colaboradores, os funcionários alegam que eles não sabiam que estavam sendo monitorados. Então, o que eu imagino que tenha acontecido é que em algum momento do passado eles tenham assinado algum termo, uma política interna, um aditivo de contrato, alguma coisa em que eles davam ciência e anuência de que eventualmente alguns dados de produtividade seriam coletados e utilizados para análise de desempenho, mas isso não era dito de maneira explícita na forma de um sistema de monitoramento que analisa a atividade de teclado, de mouse, etc, etc. Bom, algumas das conclusões e lições que a gente consegue tirar tanto dessa história quanto pela experiência que eu tive trabalhando para empresas que usavam esse tipo de mecanismo é que, em primeiro lugar, transparência é bom para os dois lados. O uso típico desse tipo de ferramenta é um aplicativo convencional que está no seu desktop, você abre quando você vai começar a trabalhar. Você inicia o monitoramento e nas pausas, quando você quer parar, você para. Você sabe exatamente quando que está sendo capturado, você sabe exatamente o que está sendo capturado, você tem acesso ao relatório do que foi capturado, as capturas de telas, atividades, tudo. Se eventualmente você esqueceu de parar e começou a navegar para resolver alguma questão pessoal, você pode ir lá e apagar aquele trecho. E se você esqueceu de iniciar, você pode solicitar tempo manual, que tem que ser aprovado pelo seu gerente. Então, assim, esse nível de transparência, ele só traz vantagens para os dois lados. Talvez um dos motivos para que o banco tenha mantido esse monitoramento em segredo seria um possível receio de que, se ele fosse público, se os funcionários soubessem que estão sendo monitorados com atividade de teclado e mouse, talvez houvesse alguma tentativa de fraude. Porque existem alguns sisteminhas que simulam atividade de teclado e de mouse justamente para enganar esses sistemas. Mas essa me parece uma preocupação que não justifica o custo de não optar pela transparência. E o preço que se paga por não adotar uma solução mais transparente está aí na repercussão negativa de tudo o que aconteceu. Agora, falando em repercussão negativa, eu queria destacar isso. Esse é um artigo publicado ontem num veículo importante aí de imprensa que tem dado cobertura ao caso, que traz a foto do Itaú e que tem como manchete: entenda como as empresas bisbilhotam a vida de quem faz home office. Ainda que eles tentem atenuar aqui o uso da palavra bisbilhotam, com as aspas, eles dizem bisbilhotam a vida de quem faz home office. Empresa nenhuma bisbilhota a vida de ninguém. Nenhuma empresa séria está interessada em saber o que você está fazendo quando você não está trabalhando. Eu acho esse tipo de manchete que tem possível propósito chamar a atenção, eu acho que ela presta um desserviço para essa discussão que está sendo feita sobre trabalho remoto. Sistemas de monitoramento de trabalho, eles são importantes, eles são necessários, eles são bons e eles não são o motivo pelo qual o ambiente de trabalho se torna opressivo. Mas, em resumo, eu acho difícil que essa demissão tenha sido motivada apenas pelo que uma ferramenta de monitoramento indicou. Provavelmente houve outros fatores. A forma como foi feita talvez não tenha sido a mais humana e o nível de transparência adotado talvez não tenha sido o ideal, mas eu acho muito difícil ignorar o fato de que o uso desse tipo de ferramenta é importante e necessário, e de que o fato de, eventualmente, essas demissões serem contestadas não vão fazer com que outras empresas e mesmo Itaú continuem utilizando, talvez de uma forma um pouco mais equilibrada, mais transparente, mais humana, mas ainda monitorando atividade de teclado, mouse, tela, navegação e etc. Bom, não sei se você concorda com os meus pontos. Por favor, use a área de comentários para deixar sua opinião. Se por acaso você é um dos 1000 funcionários afetados pela demissão, gostaria de conversar com você. De repente a gente faz uma sequência aqui desse vídeo para ouvir um pouco melhor, o lado aí dos funcionários. Eu duvido muito que o banco queira conversar comigo. E se você achou interessante o conteúdo, por favor, reaja, dê o seu like, inscreva-se, mande os seus comentários e levaremos isso em consideração na produção de futuros materiais. Obrigado.